Ok, então já está gravando. Então, na aula de hoje a gente vai continuar estudando limites, né? A gente já começou a estudar limites na aula passada, viu um pouco sobre o básico de limites, né? As regras aritméticas e como calcular alguns limites. Agora a gente vai se concentrar no que são chamadas de expressões determinadas. Na aula passada a gente até já começou a dar uma pincelada nisso, apesar de eu não ter dado nome às coisas ainda. Mas na aula passada a gente viu que quando tinha uma divisão, um limite que envolveu uma divisão, onde tanto a parte superior quanto inferior nessa divisão tendiam a zero, a gente viu que a gente não podia usar a regra do quociente. Esse tipo de expressão, onde tanto a parte superior quanto inferior na fração tendem a zero no limite, é uma indeterminação do tipo zero sobre zero, que é essa primeira indeterminação que nós temos aqui. Além dessa, existem vários outros tipos de indeterminação, tipo infinito sobre infinito, infinito menos infinito, zero vezes infinito, zero elevado na zero, infinito na zero e 1 na infinito, ok? Então a gente vai estudar um pouco sobre cada uma delas. Em geral, a maior parte do nosso estudo vai se concentrar aqui nessas quatro primeiras, né? O zero na zero, infinito na zero e 1 na infinito a gente não vai estudar tanto. Então, vamos começar dando uma olhada aqui nesse tipo 0 sobre 0, né? Vejamos tipo 0 sobre 0. Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho, então, a função f de x igual a x ao cubo e g de x igual a x ao quadrado, né? Obviamente, quando o x está tendendo a zero, tanto a f quanto a g tendem a zero, né? E se eu quiser calcular, então, o limite de f sobre g com x tendendo a zero? Então, se o meu limite está dessa forma, aqui na x ao cubo sobre x ao quadrado tem uma indeterminação. Mas o meu objetivo aqui, então, é aplicar uma simplificação algébrica para eliminar a indeterminação. X ao cubo dividido por x ao quadrado, como vocês bem sabem, é x, né? Aqui eu tenho x vezes x três vezes, e aqui é só x vezes x duas vezes, então posso cancelar 2 de cima com 2 de baixo e vai sobrar um x em cima. Então, isso aqui é simplesmente o limite de x quando x tende a zero, que dá zero, ok? Então, esse aqui é um caso bem trivial, né? Mas ele ilustra bem o que a gente vai fazer ao longo do curso aqui, dessa parte, como é que a gente vai tratar essas indeterminações do tipo 0 sobre 0. A gente vai ter que fazer alguma coisa desse tipo. Em geral, vai ser um pouco mais complicado que isso, né? Esse aqui é o primeiro exemplo bem facinho, mas a ideia é sempre a mesma. Aqui eu tenho outro exemplo, né? O x ao quadrado e o 2x ao quadrado. Novamente, se o x for para zero, essas duas funções também vão para zero. Então aqui, se eu quiser calcular o limite de x ao quadrado por 2x ao quadrado e eu for simplificar o x ao quadrado por x ao quadrado, vai sobrar 1 meio. Por quê? É como se tivesse 1 multiplicando esse x ao quadrado de cima, né? Eu vou cancelar os dois. Então vai sobrar 1 em cima, 2 embaixo, vai dar 1 meio. Então, isso aqui meio que mostra que esse tipo de indeterminação, o resultado nesse caso que pode ser zero, pode ser uma outra constante diferente, 0, 1 meio, ocasionalmente pode ser mais infinito, menos infinito, o resultado da indeterminação pode acabar sendo qualquer coisa. Aqui um exemplo, digamos, um pouquinho mais típico, né, que tem que fazer alguma conta um pouco mais complexa. Eu tenho em cima, então, x ao cubo menos 3x mais 2, embaixo x ao quadrado menos 4, o limite quando x tende a menos 2. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é que quando x tende a menos 2, isso vai dar 0 sobre 0. Por quê? Se eu trocar o menos 2 aqui na parte de cima, vai dar menos 8, mais 6 mais 2 dá 0. E embaixo vai ser mais 4 menos 4, 0. Né? Então, o limite quando x tende a 2, isso aqui vai ser um 0 sobre 0. Então, eu queria usar algum arranjo, algum artifício algébrico para tentar me livrar disso. Bom, como todos os exemplos que a gente vai ver nessa sessão, ou quase todos, né? Posso dizer que todos, porque os que não forem assim, a gente vai reduzir alguma coisa desse tipo, que é uma divisão de um polinômio por outro polinômio, ok? Esse é o modelo básico. Então,
Se esse polinômio aqui está dando 0 em 2, em menos 2, é porque menos 2 é uma raiz dele, né? Tanto em cima quanto embaixo. Se menos 2 é uma raiz dos dois polinômios, eu posso fatorar eles e tirar, então, a expressão x menos menos 2 para fora. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho x mais 2. Não se engane, o que é x mais 2? É x menos menos 2, né? Então, eu sempre vou conseguir, quando eu tiver acima a divisão de dois polinômios dando 0 sobre 0, eu sempre vou conseguir fatorar e tirar o x menos este valor aqui, que no caso é menos 2, né? Mas podia ser um outro valor, né? Então, vou dizer que se for a, eu sempre vou conseguir tirar x menos a em evidência, tanto em cima quanto embaixo, ok? E dessa forma eu vou ter a mesma expressão em cima e embaixo, eu vou conseguir simplificar. Então, agora dessa forma aqui, se eu trocar o menos 2, em cima vai dar 4, mais 4 mais 1 dá 9, e embaixo menos 2 com menos 2, menos 4. Ou seja, eu já não tenho mais a indeterminação depois que eu simplifiquei o x mais 2 em cima e embaixo. O resultado é 9 quartos. Então, esse aqui, digamos, é o exemplo típico de como eu vou resolver esse tipo de problema. Ok? Agora, aqui é um outro tipo, né? Eu falei para vocês que a gente quase sempre vai ter um polinômio sobre o outro, daí já aparece um exemplo com raízes. Mas a gente vai fazer uma espécie de truque para isso aqui meio que virar um polinômio sobre o outro. Quando tiver raiz, quase sempre vai ter essa forma aqui, vai ser uma raiz menos outra raiz. Né? Vocês vão perceber que isso vai aparecer bastante. E para mim resolver esse tipo de problema, eu vou fazer uma coisa que chama multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? Eu vou pegar essa mesma expressão aqui com raízes e vou multiplicar trocando o sinal do meio. Se aqui fosse mais, eu ia multiplicar com o sinal de menos, e aqui como é menos, então eu vou multiplicar com o sinal de mais, como vocês vão ver aqui, ó, o que eu estou fazendo. Aqui o raiz de x mais 2 menos raiz de 2, eu vou multiplicar por raiz de x mais 2, mais, né, troquei esse sinal aqui de menos para mais, raiz de 2, ok? Daí vocês vão ver, quando eu fizer as contas, isso aqui vai simplificar bastante. Aqui, quando eu fizer, eu posso resolver isso aqui distribuindo, né? Ou ver que isso daqui é um quadrado da diferença, ou diferença de quadrados. Então, isso aqui pode ser interpretado como uma fórmula. Vai dar sempre esse resultado aqui, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, se vocês quiserem lembrar da fórmula. E daí, simplificando aqui, eu vou ter x mais 2 menos 2, que vai cancelar. Vai sobrar um x aqui. Embaixo eu tinha esse x que eu já tinha, e essa outra expressão com mais. Só que esse x aqui, então, mais 2 vai cancelar com menos 2, vai sobrar um x em cima e um x embaixo, que vão se cancelar. Então, em cima sobra 1, né? Embaixo que também eu teria 1 multiplicando, mas multiplicar por 1 não é nada, né? Então, vai sumir este 1. Vai ficar x mais 2, e aqui só o 2, né? Só dentro da raiz. Então, quando eu trocar o x por 0, vai dar 1 dividido por raiz de 2 mais raiz de 2, que é 1 sobre 2 raiz de 2. Então, recapitulando, quando a gente tiver esse problema aqui envolvendo raízes, o método padrão para resolver é multiplicar pelo conjugado e indo fazendo as contas, né, para simplificar tudo. Agora aqui um outro modelo, né, quando a gente tem raízes com índices diferentes. Então, aqui o meu objetivo é tentar transformar isso aqui em um polinômio, fazendo o que a gente chama de troca de variável. Aqui eu tenho um índice 3 e aqui eu não tem nada, né? Mas se não tem nada, quer dizer que eu tenho um índice 2. Então, vou fazer uma troca de variável. Vou trocar o x por uma potência de t, né? Então, vou trocar a variável x pela variável t. Só que eu não vou trocar pelo t de zero, vou trocar por uma potência. Que potência é essa? Vai ser o mínimo múltiplo comum entre os radicais. Aqui, como eu tenho 2 e 3, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Ok? Por isso que aqui é potência t na 6. Então, isso daqui é a mesma coisa. Então, quando o x tende para 1, né? T na 6 também vai tender para 1. Então, aqui eu tenho t tendendo a 1, né? Fiz essa troca aqui no limite.
Então, eu vou ter raiz cúbica de t na 6 e raiz de t na 6. Eu vou conseguir simplificar aqui, né? Raiz cúbica com t na 6 vai dar t ao quadrado. E raiz quadrada de t na 6 dá t ao cubo. Ok? Então, agora eu voltei a ter limite com divisão de polinômios, né? Vocês prestarem atenção agora, os dois polinômios vão zerar em 1. Isso quer dizer, então, que 1 é raiz. Portanto, eu posso tirar para fora o t menos 1. T menos 1, né? Em evidência nos dois. Consigo fazer essa fatoração. Então, daí vai simplificar. Vai sobrar t mais 1 em cima e t ao quadrado mais t mais 1 embaixo. Agora, se vocês perceberem de novo, não tenho mais indeterminação. Então, é só trocar o t por 1 e o resultado dá 2/3. Então, aqui eu tenho esse exemplo aqui, ele é um pouquinho mais complicado, então eu não vou cobrar nada parecido com ele para vocês, então eu vou pular. Vou dar uma olhada aqui nos exercícios, né? Esse daqui ele é envolvendo mais letras, né? Vou cobrar coisas um pouco mais numéricas, então não vou meter muito a ele. Então aqui eu tenho um limite quando x tende a 2, aqui já é um exercício, né? Vou dar uma comentada sobre ele. Eu quero calcular f de x menos f de 2 dividido por x menos 2, né? Isso aqui vai ser, obviamente, uma indeterminação. E daí pede para calcular essa expressão para diversas funções diferentes. Então, o objetivo aqui é fazer sempre esse mesmo limite aqui para cada uma das funções. Ok? Então, para cada um, tu vai ter que usar provavelmente alguma técnica um pouquinho diferente, mas vai ser tudo bem parecido. E agora aqui, então, vem os exercícios mais parecidos com o que a gente já viu, né? Esse daqui, esse primeiro aqui é para ser uma versão mais fácil, né, do que os exemplos que a gente viu. E esse daqui deve ser bem parecido com os exemplos que a gente viu, né? Então aqui, primeiro, provavelmente vocês, quando vocês forem checar, né, 5/6 vai ser raiz tanto em cima quanto embaixo. Então eu vou conseguir colocar t menos 5/6 em evidência, tanto em cima quanto embaixo. Aqui também, provavelmente, o 2 vai ser raiz em cima e embaixo. Então, eu vou conseguir colocar o x menos 2 em cima e embaixo. Aqui eu tenho duas equações do segundo grau, né? Então, eu já conheço uma raiz, que é o 2. Como que eu faço para descobrir a outra raiz? Eu posso aplicar Bhaskara, né? Aplico Bhaskara em cima, aplico Bhaskara embaixo. Eu vou verificar que 2 vai ser uma raiz, tanto em cima quanto embaixo. E daí eu vou descobrir a outra raiz também. Eu vou escrever x menos 2 e x menos a outra raiz que eu descobri. Vou simplificar x menos 2 em cima com x menos 2 embaixo e daí vai sobrar alguma outra coisa, né? Esse daqui, então, em vermelho é para vocês entregarem. Então, de novo, ele é bem parecido com esse 13 aqui, né? Vai ser uma equação de segundo grau em cima e embaixo. Então, de novo, dá para resolver usando Bhaskara tranquilamente. Aqui, então, esse daqui dá para resolver simplesmente abrindo esse quadrado aqui, né? Calculando esse quadrado. E daí, então, vou ter uma equação de segundo grau em cima e embaixo. Daí eu vou conseguir... Aqui vai, quando eu fizer esse quadrado aqui, eu vou ter um 16, né? Que vai cancelar com esse 16. E daí eu vou conseguir facilmente colocar o t em evidência e devo cancelar o t de cima com esse t de baixo. Esse daqui é que nem o que eu tinha comentado com vocês antes, né? Que tem o conjugado. Então, para me resolver esse aqui, eu vou multiplicar por raiz de 1 mais x mais raiz de 1 menos x. Ok? Parecido com o exemplo que a gente já viu. E esse daqui, eu vou fazer ele usando uma troca de variável. Qual vai ser a troca de variável? Eu vou dizer que t é igual a raiz cúbica de x. Ou, então, eu vou dizer que x é igual a t ao cubo. Tanto faz, né? X é igual a t ao cubo, daí eu vou conseguir vou conseguir simplificar para fora das raízes e vou... Aqui embaixo eu vou abrir o quadrado. Daí provavelmente eu vou conseguir tirar um t menos 1 em evidência em cima e embaixo para simplificar. E era isso, né? Foi uma aula curtinha, mas
essa aula é curtinha aqui, mas vocês provavelmente vão sofrer um pouco por os exercícios, né? Porque os exercícios são, digamos, um pouquinho mais complicados do que o que a gente vinha fazendo, tem que fazer fatoração e tal, então, como eu comentei na aula passada com vocês, né? A partir de agora, o protagonismo começa a ficar mais com vocês, né? Os exercícios começam a ficar mais difíceis, vão ter que demandar tempo para resolver eles, né? Então, as aulas são mais curtas, mas os exercícios são mais complexos. Portanto, até eu já comento com vocês, né? Se alguém quiser fazer perguntas agora ou quiser marcar estudos orientados, porque tem dificuldade em resolver esse tipo de exercício, podem ficar à vontade, né? Só mandar um e-mail que a gente marca um horário em particular. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Pergunte. Desculpa, eu tô um pouco. Eu esqueci um pouquinho. Quando a gente tem uma expressão do tipo x ao cubo, como é que eu fatoro ela em duas expressões? Em uma com x ao quadrado? É uma boa pergunta. Eu acabei não comentando isso com vocês, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que usar um método chamado algoritmo de Breuil-Ruffini, né? A princípio é um conteúdo normal de se ver no terceiro ano do ensino médio, mas a gente sabe como é, né? Às vezes as pessoas acabam não estudando isso, mas é o algoritmo de Breuil-Ruffini para a fatoração de polinômios. Eu até, se eu me lembrar, eu vou colocar uma videoaula extra sobre o algoritmo de Breuil-Ruffini no Moodle, porque acho que talvez alguns de vocês não saibam usar ele, nunca tenham visto nada sobre ele. Vou colocar um material sobre Ruffini no Moodle. Era isso? Isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vou interromper aqui a gravação, vocês não